E mesmo assim, na altura, estamos a falar dos anos 60, uma família chinesa em Almeria era uma coisa que... Sim. Um bocadinho insólita quase, não é? Era insólito. Eu penso que agora há muitos chineses Hoje em Portugal. Em dia, não. E mesmo assim, Portugal é despecialmente chineses em relação à Europa, percentualmente. Mas na altura nós seríamos provavelmente os únicos chineses do Ribatejo. E ainda por cima, a minha mãe vestia-se de forma tradicional chinesa, o que fazia com que as pessoas a seguissem para a ver. Nomeadamente trazia-me às costas, com é um instrumento especial feito de tecido tradicional chinês para trazer os bebés às costas. Evidentemente que isso fazia, para as pessoas era muito estranho e muito curioso. Tinha uma curiosidade também interessante, é que apesar de ser chinesa, a minha mãe era católica, muito católica. Ia à igreja, ia à missa e levava-nos à missa e rezava a missa em chinês ao mesmo tempo que as pessoas rezavam em português. E eu penso que havia ali um misto por um lado, de estranheza por parte das pessoas, mas por outro lado também havia uma certa... Eu acho que também houve solidariedade por parte da população de Almeirim em relação a nós. E a verdade é que o Dr. Pedro Choi nunca esqueceu essas raízes generosas e ajuda atualmente muita gente. Mas sobre isso vamos falar. Curso de medicina, e quando é que faz o desvio e se apaixona pela medicina tradicional chinesa? Bom, eu acho que foi um bocado ao contrário, foi mais uma espécie de desilusão pela medicina convencional. É preciso perceber, eu sempre tive vocação para a medicina chinesa, uma razão é simples, a minha mãe sempre nos tratou pela medicina chinesa, os chineses todos conhecem algumas mesinhas de medicina chinesa, algumas ervas, alguns pontos de acupuntura, algumas formas de nos tratar. E é preciso perceber que em condições precárias como as nossas, fazia-se tudo o possível para não ir ao médico, para não gastar dinheiro em medicamentos, porque era caro. E então, a minha mãe sempre teve as formas naturais de nos conseguir tratar. Isso deixou-nos, até a ponto, devo dizer-vos, uma vez que, quando eu vos falei de animais, houve uma epidemia talvez em 1970, uma epidemia de mixomatose nos coelhos, e por lei era obrigatório matá-los e enterrá-los a uma certa profundidade, não me lembro quanto é que era. E eu não deixei matar os nossos coelhos e tratei-os eu com mesinhas. Tinha 11 anos, tratei-os com mesinhas, chás de malvas, lavei-lhes as orelhas, os olhos todos os dias, e posso dizer-vos que a maioria sobreviveu à mixomatose. Portanto, ou seja, este conhecimento não vinha do acaso, acabava por ser transmitido. Agora, estudar medicina chinesa na altura era impensável em Portugal e na Europa. Era impensável por muitas razões. Uma era muito longe, outra era muito caro, outra não havia mercado. Era impossível ter sucesso. Eu lembro-me quando eu tomei a decisão, e respondendo à sua pergunta, percebi que medicina convencional não era o que eu queria fazer no meu segundo ano de medicina. Apesar de tudo, continuei a estudar medicina porque ainda não tinha encontrado um caminho. Eu defendo que há duas maneiras de esperar, sentado ou em movimento. Eu acho que a melhor forma de esperar é em movimento. Enquanto não se sabe exatamente o que se quer, mais vale não ficar parado e avançar. Portanto, eu, apesar de saber que não queria exercer medicina convencional, continuei a estudar medicina convencional. E no meu quarto ano de medicina, com o quarto ano de medicina concluído, pedi uma bolsa de estudo para a China e foi-me dada uma bolsa de estudo para estudar medicina chinesa em Pequim. Entretanto, descobri quase simultaneamente que havia um curso de medicina chinesa próximo de nós, em Marselha. França, próximo da Europa. Em comparação com a China. Em comparação com a China. Que teria vantagens para mim, várias. Primeira, a distância, como é evidente, mais facilidade de vir a casa. E segunda, tempo. Porque o curso de Marselha reconhecia-me os meus 3 primeiros anos da Faculdade de Medicina Convencional. Enquanto que o curso de chinês não me reconhecia nada. Ou seja, eu se fosse estudar para a China, o que eu tinha feito em Portugal valia 0. E, portanto, tinha que fazer um curso a vantagem da China era ir com bolsa de estudo. A vantagem da Europa era muito menos tempo, no sentido em que o curso eram só 4 anos. Ora, era um curso de 7 anos, são 3 anos de medicina convencional, 3 anos de medicina chinesa, 1 ano de estágio. Portanto, eu optei pela França, que tinha essa facilidade, apesar de ter uma outra dificuldade acrescida, eram os custos. Para mim o francês não era difícil. Eu tinha estudado francês no liceu, adapto-me com facilidade. Rapidamente comecei a falar francês com fluência. Hoje o meu francês é praticamente igual ao meu português. Portanto, nessas circunstâncias foi relativamente fácil. A grande dificuldade era os custos. É preciso perceber que na altura a diferença entre
França e Portugal era a diferença entre os países pobres da Europa de Leste e Portugal e a Europa. Ou seja, uma diferença enorme em termos de o que significava haver uma necessidade de conseguir, e era proibido na altura, porque a abertura à imigração portuguesa já tinha acabado, estava naquela fase em que já não queriam aceitar imigração portuguesa, portanto, eu legalmente nem podia trabalhar em França sequer. Tinha que trabalhar em Portugal, ganhar dinheiro em Portugal para estudar em França. Em Portugal ou noutro sítio, o que era muito dinheiro. Eu gastaria por mês em França o correspondente a 4 ou 5 salários mínimos portugueses. A poupar dinheiro, atenção, a passar fome. Lá, das primeiras vezes, a dormir em bancos de jardim e coisas parecidas. De outra forma, e mesmo assim gastava muito dinheiro. Ainda me lembro na altura, eu ia de moto para a França e fui numa moto de 125 centímetros cúbicos. Não sei se as pessoas têm ideia do que é isso, mas uma moto de 125 centímetros cúbicos daqui para fazer 1700 quilómetros é uma distância bastante grande. Era uma coisa dura, bastante dura. E para poupar dinheiro, mais uma vez, eu fazia tudo sem parar. Só punha gasolina. Não dormia, não comia, bebia água. Quando chegasse lá, comia. Ai, doutor Pedro Cheio, a sua vida dava um filme. A sua vida dava um grande Tinha filme. 20 anos. Nessa altura toda a Pois pá, gente tem tudo é energia possível, e coragem, não é? Ora, pois. É verdade. Por que princípios é que se baseia a medicina tradicional chinesa? Ora, há pouco já enunciei um que é muito importante, tratar a causa das coisas e não os sintomas. Mas aquilo que torna a medicina chinesa muito mais diferente da medicina convencional é o diagnóstico e a terapêutica. Como assim? Ora bem, e essa diferença, na prática, é a diferença entre o pensamento, do entendimento do universo à maneira chinesa e à maneira ocidental. Enquanto o Ocidente vê as coisas como matéria, o Ocidente vê as coisas como energia, ou seja, vê para além da matéria. A matéria é energia acumulada e manifestada de várias formas. É um conceito chinês com 4.000 anos, chama-se Qi Monismo, e que foi muito apregoado por todos os filósofos chineses, entre todos por Lao Tse, o tal autor do poema desta gravata, mas esse Qi Monismo, que diz que tudo é energia, foi demonstrado também cientificamente por Einstein, quando, inclusive, calculou a quantidade de energia em que a matéria se transforma e vice-versa, ou seja, a transformação da matéria em energia e energia em matéria. Então, a medicina chinesa diagnostica as doenças e o estado de saúde e o estado de doença enquanto alterações da energia. E essas alterações de energia corrige, ou seja, cada indivíduo, cada ser humano, cada ser vivo é energia constituída de diversas formas. Cada órgão é energia constituída de diversas formas. Aquilo que nós vamos avaliar e tratar é esse estado de energia. Ou seja, doença é sempre uma alteração da energia do indivíduo. Terapêutica é remodelar essa energia de forma a que ela se equilibre e reencontre o equilíbrio. Quando conseguimos reencontrar o equilíbrio, conseguimos melhorar a qualidade de vida do indivíduo ou curar a doença. Mas conseguimos sempre encontrar o equilíbrio? Não conseguimos sempre por uma razão. Os seres humanos não foram feitos para durar para sempre. Pois é, essa a questão. Aliás, nascemos todos doentes. A pergunta mais frequente que eu recebo em clínica é: porquê é que eu sofro deste problema? E a minha resposta mais frequente é: porque está vivo. A questão é esta, é que nós não nascemos para durar para sempre. E nascemos com doenças com o potencial de as desencadear mais tarde. O trabalho do profissional de saúde, seja ele de medicina convencional ou de medicina chinesa, é de corrigir esses desequilíbrios de forma a que as pessoas vivam mais e com melhor qualidade. E na prática é isso que nós conseguimos. Se nós conseguimos curar toda a gente, vivíamos para sempre. É verdade. E a acupuntura é uma das terapêuticas da medicina chinesa que ajuda a encontrar este equilíbrio. Sem dúvida. A acupuntura é a face mais conhecida da medicina chinesa. Eu costumo dizer que é a ponta do iceberg. E acho que a comparação é feliz, porque a ponta do iceberg é justamente aquilo que se vê, mas é a parte mais pequena. A parte maior é que está submersa debaixo d'água e não se vê. E essa parte submersa debaixo d'água é a fitoterapia chinesa, é o tratamento à base das ervas chinesas. E eu explico porque é que essa é mais importante. É que a fitoterapia chinesa dá mais energia. E na vida as pessoas vão perdendo energia, enquanto a acupuntura reequilibra a energia. Portanto, uma promove um equilíbrio, outra aumenta o potencial. Ou seja, se quisermos viver mais, vamos precisar de ervas. Doutor Pedro Choi, Foi um é prazer sempre um viajar prazer. pela sua vida. E quem quiser